Olá, amigos do Debate Unibrasil, tudo bem? É sempre um prazer tê-los conosco, assistindo nosso programa que é transmitido pelos estúdios do Unibrasil Centro Universitário. Antes de tudo, quero convidar você para assistir toda a nossa programação, que é produzida pelos alunos do 7º período de jornalismo, através do site tvcampusunibrasil.com.br. Bom, apesar de superarem os homens em um índice de escolaridade, as mulheres ocupam espaço bem menor na política e também no mercado de trabalho aqui no Brasil. O relatório divulgado pela ONU em 2010 mostra que a desigualdade de gênero ainda é uma realidade no país. Pensar nessa baixa representatividade das mulheres dentro do atual cenário político levanta uma reflexão bastante pertinente e também urgente. Sobre desigualdade de gênero na política, vamos conversar com duas mulheres que são especialistas no assunto. A professora Luciana Panck, ela que é doutora em Ciência em Comunicação pela USP e também professora de graduação e pós-graduação no curso de Comunicação da UFPR. Tudo bem, professora? Tudo ótimo, obrigada pelo convite. Em primeiro lugar, é uma honra estar aqui no Unibrasil para poder conversar sobre o tema. A professora que recentemente foi vencedora do prêmio como sendo uma das 12 mulheres mais influentes da comunicação política, prêmio concedido aí pela Academia de Política e Artes de Washington, E como foi essa escolha, o porquê desse prêmio, professora? Essa academia que está sediada em Washington, D.C., nos Estados Unidos, ela realiza, faz 5 anos, premiações na área de comunicação política, tanto para campanhas eleitorais quanto para campanhas de governos, e esse ano realizou pela primeira vez a escolha das mulheres que mais estão influenciando na comunicação política no mundo. E dentre as 40 que foram indicadas, 12 foram escolhidas, e eu fui entre uma delas, em função do meu último trabalho, especialmente, porque nessa área de comunicação política eleitoral, eu venho trabalhando minha vida profissional inteira, então faz 20 anos que eu já estou trabalhando com isso. Entretanto, o meu último trabalho, ele gerou bastante visibilidade na América Latina, porque justamente eu escrevi um livro que se refere sobre campanhas eleitorais para mulheres, no qual eu entrevistei mulheres de 13 países. Esse livro que está aqui conosco, esse livro aí. Os nossos telespectadores que estão nos assistindo, que se chama Campanas Eleitorais para Mulheres. Isso, ele foi escrito em espanhol, porque na ocasião eu estava morando no México, e a maioria das minhas entrevistadas eram hispanohablantes, falavam castelhano. Então, eu escrevi essa primeira versão em espanhol. A segunda, em português, vai ser lançada esse ano, ainda no final do ano. Mas, então, a partir desse trabalho, pude viajar por vários países da América Latina e poder conversar com essas mulheres, as quais a gente tem justamente essa dúvida. Por que esse número de participação política, de participação da mulher na política é tão baixo? E eu pude ter algumas das respostas a partir do trabalho desenvolvido para esse livro. O que o leitor pode esperar, professora? Olha, uma das questões é justamente esse entendimento, em especial o central em relação à política, que a política é o universo masculino. A nossa própria escolha desse presidente interino reflete muito isso, uma visão bastante tradicionalista e conservadora da política. De certa maneira, eu considero um retrocesso no que a gente vinha conquistando no Brasil em termos de representação feminina e de minorias, porque o feminino só é minoria dentro da política, mas não fora na sociedade. Então, para quem vai ler, vai poder compreender que essa história ela vem de longa data, desde a nossa cultura, que é uma cultura baseada na Grécia, no qual se dizia que a mulher tinha algum problema por não ter órgãos sexuais iguais do homem. Isso veio de Aristóteles, que já vem de uma história baseada na nossa cultura. Então é mais difícil a gente tirar isso de algo que está enraizado. E também para as mulheres que vão ser candidatas, algumas dicas de como se apresentar na política diante de um cenário no qual elas muitas vezes são ridicularizadas ou não são escutadas pelo fato de ser mulher e estar entrando num universo, num local que elas não são aceitas com naturalidade. Ainda hoje, uma campanha feminina é vista como um diferencial, e isso já não deveria ser, mas estamos, digamos, num percurso para que isso seja visto de uma forma mais natural.
Tá certo. E também uma das que topou também conversar conosco foi ela que é jornalista e também mestranda em sociologia pela UFPR, foi a Vanessa Fogaça. Tudo bem, Vanessa? Tudo bem, obrigada pelo convite. A Vanessa, que é consultora da Comissão de Estudos de Violência de Gênero da OAB e também é produtora no site coletivo de jornalistas feministas, né? Isso. Nisa Floresta. Como que é o conteúdo do site, Vanessa? Bom, ele é um coletivo formado por jornalistas e estudantes de jornalismo e o nosso objetivo é fazer com que a mulher apareça mais, né, nesse mundo que também é muito masculino. Embora as mulheres sejam 64% dos jornalistas no país, de fato as mulheres ainda aparecem pouco. Em que sentido? Por exemplo, elas são trabalhadoras da comunicação e tudo mais, mas elas aparecem pouco como fontes especializadas nas matérias, elas aparecem pouco como personagens nas matérias e as mulheres também não ocupam espaços de poder dentro das redações. Então, qual é o nosso objetivo? É fazer com que as questões de gênero sejam melhor trabalhadas, né, na mídia. Então, nós fazemos consultoria, nós tentamos pautar esse debate junto aos nossos colegas jornalistas e nós também estamos sempre discutindo questões de gênero que envolvem o jornalismo. Por exemplo, nós estamos falando de política, né? É fato que, por exemplo, as mulheres que cobrem política, seja no Congresso Nacional, seja nas assembleias legislativas, nas câmaras municipais, elas sofrem muito preconceito, sofrem muito machismo e até assédio dos políticos, né? É uma questão premente, assim, de ser discutida. Fazer jornalismo, né, dentro desses espaços de poder. Então, também é um dos temas que a gente trabalha, né? A gente busca realmente pautar a questão de gênero dentro do jornalismo. Bom, agora para iniciarmos a nossa conversa, de fato, as mulheres que são a maioria, né, no eleitorado brasileiro, né, mas não chegam a 10% de representatividade aí na política, né? Como a gente consegue analisar o histórico da sociedade brasileira para termos esse quadro, professora, dos nossos representantes, que sendo aí, né, a maioria formado por homens? É um número bastante assustador. Nesse levantamento que eu fiz da América Latina, o Brasil é o antepenúltimo país em número de representação. Ele só perde para o Haiti e para o Belize, em termos de número de mulheres na Câmara dos Deputados. Isso é extremamente assustador, porque é o país continental, né? Imagina, quase todos os países da América Latina cabem no nosso espaço geográfico e ainda assim a gente está entre o antepenúltimo em número de representação. Acho que isso a gente pode analisar como um reflexo bastante grande dessas questões que a Vanessa colocou e que antes eu tinha comentado, sobre essa cultura que ainda não se entende determinados espaços como espaços nos quais mulheres e homens podem conviver. Ou melhor, até me explicando. Existem espaços que eles já são pré-determinados por gênero, tendo essa diferenciação entre gênero masculino e feminino, nem considerando trans e outras categorias de gênero. Vamos pensar, então, nas duas assim, mais evidentes, mais visíveis. Por exemplo, talvez se estranharia se um homem fosse professor de berçário. Então, essa presença do homem num espaço que seria maternal, digamos assim, também poderia causar o mesmo estranhamento que a mulher num espaço, daí no caso, a nossa conversa é sobre política, num espaço da política, num país onde faz pouquíssimo tempo que se conquistou o direito de voto das mulheres, a muito custo, depois de ser votada, depois de cotas. Muitas vezes as cotas elas são meramente numéricas, porque elas estão lá para preencher um número, mas não efetivamente para concorrer. Então, em termos de cota, o que eu acredito é que seja necessário fazer uma cota de representação, uma cota dentro das câmaras. Por exemplo, tem que ser 30% mínimo de cada gênero e não para votação. Por exemplo, no México agora está 50% e 50%. Então, de eleitos. Então, não pode simplesmente ser candidato, porque lá acontecia mais ou menos o que acontecia aqui. De repente, a mulher se elege, mas um pouquinho depois, ela abre a vaga para o seu suplente, que é homem. E isso direto acontecia no México, Bolívia, eu tive relatos, Peru e Brasil. Nós não estamos sozinhos diante dessa realidade. Entretanto, outros países que implementaram leis de cota, que a gente chama de cotas afirmativas, eles tiveram resultados muito mais significativos do que cotas que elas parecem meramente retóricas, no sentido delas estão lá, mas
se demonstram efetivas até certo ponto, no sentido mais de animar as mulheres a se candidatar, mas não necessariamente elas se elegem, até porque dentro dos próprios partidos existem dificuldades. As minhas entrevistadas comentam, por exemplo, que não recebem a mesma quantidade de verba ou de material de campanha que os homens recebem, que dentro dos próprios partidos já fazem acordos quem deve vencer, e normalmente não está uma mulher dentro desses nomes. Pois é, claro, concordo totalmente com a professora, né? O fato é que, assim, historicamente, as mulheres, né, são incentivadas a cultivar certos tipos de qualidades e características que nem sempre estão associadas à política, né? Então, a mulher deve ser aquela que deve cuidar, aquela que deve ficar em casa, né? Que deve, assim, adotar determinadas características que seriam mais no sentido, assim, olha, você fica em casa, você cuida da casa, dos filhos, você não precisa sair no espaço público e tudo mais, vai ter alguém que vai fazer isso por você, né? A gente tinha muito aquela ideia de que o voto da mulher estava computado dentro do voto do homem, né, da família, do pai ou do marido. Então, historicamente, sempre foi muito difícil para a mulher adentrar o espaço público justamente porque ela não... Às vezes não se cultivava essas características, né? A mulher não era esperado que ela fizesse isso. E também tem outras questões, né? Por exemplo, recentemente eu estava conversando com uma colega que pretende se candidatar à prefeitura de Curitiba e ela falava uma coisa muito, muito séria, assim, que, por exemplo, quando uma mulher faz campanha, ela precisa fazer o corpo a corpo, ela precisa ir para a rua, ela precisa conversar com os eleitores e tem a questão do assédio. Por exemplo, é só uma das facetas, né? Estou aqui falando sobre uma das facetas. Como é que se lida com isso? A questão do assédio, né? A mulher não consegue ir para o espaço público, conversar com seus eleitores sem muitas vezes sofrer esse tipo de assédio ou de indagação, né? Muitas vezes são comentários inapropriados e tal. Isso também faz com que a mulher se retraia muitas vezes, né? Então é comum que as pessoas digam assim, as mulheres não vão para a política porque elas não querem. E é muito mais complicado do que isso. Na verdade, não tem nada a ver com o querer, né? É mais uma questão de não haver oportunidades. E aí, nesse caso, as cotas, claro, são apenas uma das políticas, né, que nós devemos adotar. Tem a questão que a professora falou muito bem sobre o investimento que se faz nessas mulheres. Hoje, por exemplo, o fundo partidário, né, ele destina uma parte do fundo partidário, 5%, para as mulheres. Mas a maioria dos partidos, às vezes, nem utiliza esse fundo e chega a devolver o dinheiro, mas não utiliza com as mulheres. Quer dizer, os partidos não investem na capacitação dessas mulheres para que elas vão ao espaço público e possam concorrer de igual para igual, né? Agora, falando da presidente Dilma Rousseff, né, que recentemente foi afastada do cargo, e é a primeira aí, mulher eleita presidente do Brasil. Isso representa um avanço aí, né, na busca pela desigualdade de gênero? No sentido, se me pergunta se o fato de ela ter sido afastada pode influenciar outras mulheres a não concorrer, alguma coisa assim? Sendo a primeira mulher eleita, isso representa uma busca pela desigualdade, pela diminuição da desigualdade entre gêneros? Quando ela foi eleita, eu acho que foi um diferencial, né? E até o PT já lançou como diferencial, da mesma maneira como lançou o Lula também era um diferencial. Então, na verdade, o partido ele sempre tinha esse caráter progressista e de inovação, né? O fato da Dilma ter entrado, aí entra uma questão outra de conjuntura, né? Porque dentro do próprio partido não tem um líder tão forte quanto o Lula. Então, qual seria o diferencial para que o PT tivesse a mesma visibilidade e força? Aí entra a mulher, que foi o que eu comentei antes, que a candidatura feminina, muitas vezes, ela é observada justamente como progressista e uma forma diferente de fazer política, digamos assim. Então, nesse sentido, sim, foi uma maneira progressista. Agora, outra questão que a gente vem conversando é sobre justamente o fato dela ter sido afastada, parte também é por questão de gênero, sabe? Porque isso quando eu afirmo isso, é com base realmente em pesquisa, não é minha opinião, né, como eleitora, como cidadã, porque os ataques que ela sofreu em termos de desconstrução de imagem estavam muito relacionados com o fato de ser mulher. Agora, falando sobre essa desconstrução, né, o jornal britânico, né, o The Guardian, classificou o impeachment aí, né, como uma prova clara dos problemas aí estruturais na política brasileira, ressaltando que não foi apenas aí a carreira de Dilma que caiu,
mas o sistema democrático brasileiro como um todo. O The Guardian falou isso, o El País falou também, e jornais internacionais fizeram esse tipo de relação com o gênero. No Brasil eu não vi ainda, fora alguns blogs e sites assim um pouco mais, digamos, mais alternativos. Agora a grande mídia, e a Vanessa pode falar melhor que eu nesse sentido, a gente realmente não observou. E, de fato, quando houve o impedimento de Dilma, eu estava fora do país e acompanhei de fora. Quando eu fui conversar com a imprensa lá, né, naquela situação, vários comentavam exatamente isso. De que forma que o fato de ser mulher acabou influenciando, porque eu estava na Argentina, então eles tiveram questão com Cristina Kirchner também. Só que acusações contra ela vieram depois, então tem agora, né, que as coisas assim estão estourando, depois da gestão. Então, muito se discute, em termos também na América Latina, que no momento, por exemplo, que eu escrevi o livro, a gente tinha 4 presidentas. E agora já não mais, né? Agora a gente está com a Bachelet. Então, de que forma que esse progressismo, digamos, com essa naturalização que vinha acontecendo na América Latina, está decaindo, de certa forma, até, não sei se em função de forças aí que vão observar mais, tinha que ser mulher, não devia estar governando, ou piadinhas que a gente recebe via WhatsApp, então Dilma agora pode vender tal marca de cosmético e coisas assim, sabe? Então isso desqualificar a capacidade gerencial. Isso não acontece só com a nossa presidenta, acontece com várias e várias mulheres que estão na política, e esse tipo de crítica é feito por homem e por mulher. E a gente não vê o mesmo tipo de crítica dizendo, vai engraxar sapato para tal homem, ou vai vender terno na tal loja, sabe? Não fala isso para homem, sabe? Então, esses pequenos comentários no cotidiano que formam essa cultura que hoje também está em grande pauta, a cultura do estupro, né? É a cultura do machismo, do patriarcado. E comenta, mas isso é coisa de feminazi. Não. Espera, vamos começar a observar de que forma que a sociedade, apesar de estarmos no século XXI, continua demasiadamente intolerante com diferenças e com posicionamentos distintos dentro da política. Sim. Agora, falando um pouco sobre essa composição da equipe de ministros, né, do presidente interino Michel Temer, né, é um reflexo ainda de uma sociedade machista, Vanessa? Eu creio que sim, né? Porque o fato do presidente não se preocupar com a questão da representatividade e também de não se importar com ter um ministério, no caso era uma secretaria, mas com um status de ministério, né? O fato dele ter nem se preocupado, né, em ter uma secretaria que pudesse ter mulheres, né, fazendo políticas para mulheres e tal, eu acho que isso reflete muito, muito. É claro, assim, a Dilma, ela enxugou a secretaria, isso é fato, né? Então, nós tínhamos uma secretaria de políticas para as mulheres e depois ela foi enxugada, aí também foi se juntou à Secretaria de Igualdade Racial e Minorias, né? Direitos Humanos, ok. Então, claro, obviamente que por questões também de investimento, né, e tal, ela na minha concepção, ela falhou um pouco nisso, mas eu vejo que o presidente atual, interino, ele se preocupou ainda menos com essa questão, né? Então, até para ver quem são as pessoas que estão ao lado dele, que trabalham junto com ele, a quem ele dá esse status de ministro, de poder decidir os rumos do país, né? Então, com certeza, eu acho que nós temos aí uma perda muito grande em termos de representatividade. E quando eu falo em representatividade, é claro que a gente não pode focar só nela, né? A gente não pode dizer, por exemplo, que basta que haja mulheres em cargos de poder. Eu, como feminista, eu luto para que não apenas haja mulheres lá me representando as demais mulheres, mas que elas façam política para todas as mulheres. Não só para uma mulher branca, classe média, escolarizada, heterossexual. Né? Nós lutamos para que essa representatividade seja, de fato, uma representatividade de todos os perfis possíveis de mulheres que existem no Brasil. Mas é óbvio que é importante também que nós tenhamos mulheres lá, primeiramente por serem mulheres, porque é uma experiência, a experiência de ser mulher é diferente. Não porque nós somos diferentes de forma inata, porque eu como mulher sou diferente de você, simplesmente porque nós temos o sexo biológico diferente, mas porque, historicamente, pelas experiências, né, pela forma como a mulher é vista na sociedade e tudo mais, a mulher é vista de forma diferente, ela tem uma experiência que acaba sendo diferente. Então, eu acho importante valorizar isso também. Se nós estamos, por exemplo, falando de políticas para as mulheres, quando nós falamos em violência doméstica, em estupro,
É claro que homens também devem participar do debate, mas é importante ter uma mulher lá que lide com essa experiência, né, com medo de sofrer violência e, enfim, que é uma mulher num mundo machista, né? Então é importante que exista essa experiência, que essa experiência também seja valorizada. E isso não ocorre com o atual presidente. Eu vejo que ele está fazendo algumas manobras, convidando mulheres aqui e acolá, né? Agora, na verdade, já está quase definido. Mas, assim, por exemplo, aí a crítica que eu faço também é que possivelmente a ministra que vai assumir a pasta para mulheres, ela é uma mulher, por exemplo, que defendeu o PL lá do Eduardo Cunha, né, que faz com que a vítima de estupro, que venha ter que passar por um aborto, antes ela precise fazer um BO, antes de ser atendida no hospital. Então, é claro, não basta também ser mulher, né? A gente vê que tem uma mulher lá que vai dificultar muito a vida de vítimas de estupro. Nós sabemos que a maioria absoluta das vítimas de estupro são mulheres, então será que basta? Então, assim, nem uma coisa nem outra. A gente deve lutar por ambas as coisas, representatividade feminina, mas que essa representatividade feminina não seja excluindo algumas categorias de mulheres e incluindo apenas outras. Diríamos assim, a democracia, né? Sim, democracia, inclusive dentro do grupo mulheres, né? Porque nós temos as mais variadas mulheres, então não basta representar só um tipo de mulher também, que é o padrão, né? Você precisa representar, de fato, mulheres das mais diferentes etnias, das mais diferentes orientações sexuais, identidade de gênero, experiências, né? Enfim, mulheres pobres, mulheres imigrantes, mulheres migrantes, então é um desafio muito grande e nós não podemos nos contentar também que basta que haja uma mulher lá. Se essa mulher, ela não inclui as demais mulheres, então também nós temos que fazer a crítica. Agora, nos assuntos, professora, que deu polêmica aí foi a entrevista da mulher do Michel Temer, né? E com o título, né, da revista Veja, falando que para ser mulher tem que ser bela, recalcada e do lar também, né? Recatada. Recatada, melhor dizendo. Recalcada não, recatada. Você não vê essa análise, professora? Isso é digamos, um padrão conservador que a própria revista, que é conservadora, está querendo ofertar, digamos, para a sociedade como um ideal feminino. E é justamente esse tipo de reportagem que vai mostrar como que a mulher deve se comportar. Então, ela não vai ser protagonista. Ela vai ser secundária, ela vai estar em casa, cuidando do filho, e etc. Mas veja, que fique claro, se a opção da mulher é ficar em casa, cuidando do filho, cuidando da família, tudo bem. A questão é a liberdade de poder estar onde ela quiser, seja na política, seja trabalhando onde ela queira, seja estando em casa, mas ali o que a gente observou nessa reportagem foi realmente um padrão, que é uma mulher, para ser uma mulher aceitável socialmente, uma mulher dentro, né, de certas normas, ela deve ser bela, recatada e do lar. E acrescento, justamente quando eu estava nessa última viagem para a Argentina, eu falei desse caso e me comentaram, até eu investiguei ele, a esposa do atual presidente recebeu uma manchete praticamente igual, em tempos distintos. Na Argentina. Né? Na Argentina, no qual era algo como... Abandonou tudo para ficar com... ela abandonou tudo. Seguiu o marido. Ela era designer, tudo, mas a manchete era algo como figura cenográfica, figura secundária, uma mulher de enfeite, como se fosse uma mulher de enfeite. Então, o mesmo conceito foi vendido lá, que era uma mulher que largou tudo para acompanhar o marido, que ela deixou de ser protagonista, que ela também é toda recatada, toda... perfeitinha, entre aspas, aí, né, esse padrão de perfeição que os conservadores, né, uma visão mais conservadora, impõe ao papel feminino. Que uma mulher que digamos, seja independente financeiramente, que use outro tipo de roupa, que trabalhe. Uma mulher como a presidenta, de certa forma. Uma mulher com a que presidência Dilma. O oposto de tudo isso. Exato. Uhum. Agora, falando um pouco sobre essa composição, né, de ministros do atual presidente, isso representa um retrocesso após anos de muitas lutas por mulheres na política? Bom, assim, eu acredito que o cenário ainda de mulheres na política é um cenário bastante conservador, né? Nós temos aí em torno de 10%
das cadeiras no Congresso são ocupadas por mulheres, nós temos no Senado 13% mais ou menos, nos municípios, né, nas câmaras de vereadores em torno de 13% também. Então, assim, de fato, se você analisar a presença das mulheres na política brasileira, eu não acredito que a gente avançou tanto a ponto de dizer assim, nossa, foi um enorme retrocesso, porque, infelizmente, assim, eu vejo que o cenário ainda é bastante triste mesmo, assim. Mas é claro, assim, quando você tem, por exemplo, a primeira mulher eleita presidenta, aí passando por todas as situações que a professora mencionou, né? Aquela questão de fazerem alegorias e metáforas com o estupro da presidente, né? Com aquela bomba de combustível e também todas, quando você via nos protestos, por exemplo, a forma como ela era tratada, né? Sempre como uma mulher que precisava de homem e de outras coisas mais que a gente não precisa citar aqui. Então, assim, claro, eu vejo que o fato de ter sido eleita uma mulher já foi um grande passo, né, simbolicamente falando, e também em termos de as meninas, as meninas que estão crescendo, né, que às vezes acham que não tem espaço para elas na política, aí de repente elas veem uma mulher, né, ascendendo ao cargo mais importante da República e tudo mais. Então, assim, é uma vitória muito grande e acaba sendo aí um pouco desmerecida, né? Eu fico pensando assim, a professora até pode falar um pouco mais sobre isso, mas qual que é o impacto, né, de tudo isso nas próximas candidaturas, né, nas próximas eleições. Como é que as pessoas vão encarar agora, né, a candidatura de uma mulher que venha a concorrer à presidência, se é que vai conseguir, né, que os partidos a coloquem como tal, como candidata, mas eu fico pensando qual que é o impacto de tudo isso. A gente ainda não sabe, né, mas eu imagino que vai ser um impacto muito grande. Quando uma mulher se candidatar, as pessoas vão falar, mas a Dilma não foi tão bem assim, olha só o que a Dilma fez, a Dilma não serve para isso porque ela era mulher, porque mulher não entende disso. Aí vem logo em seguida o Temer, que coloca um ministério todo composto por homens, como se ele passasse uma mensagem, né, de que realmente as mulheres não servem para a política. Então, assim, eu acho que é um pouco difícil a gente ainda dizer com toda a segurança, com números, né, como é que isso vai dar, mas eu temo que, de fato, tem um impacto muito negativo, né? Pode ser que realmente haja um retrocesso grande. Eu me preocupo no sentido de se as mulheres que seriam potenciais candidatas não se intimidem em função disso. Uhum. Porque se até agora várias acabam se intimidando justamente porque precisa de uma força muito grande, de um equilíbrio emocional gigante. Sim. E no mercado de trabalho a gente nota que a mulher ela tem que se esforçar muito mais do que um homem, porque até para conseguir mesmo salários, tudo, para conseguir visibilidade, o que eu temo é que intimide mulheres que poderiam estar, que poderiam contribuir, né? E porque eu tenho medo de ser criticada ou de me expor, porque várias já me falaram isso, que é uma das coisas que mais pega é isso, né, da exposição pública, da exposição familiar, se tem família, um esposo, ou se tem uma companheira ou um companheiro é questionado em relação a isso. Então, várias mulheres assim se intimidam. Então, o meu medo é nesse sentido, que haja um retrocesso em termos de candidaturas qualificadas, né, em função de preconceito, em função dessa violência simbólica que foi feita de uma forma assim muito, aí é minha opinião, né, mas de uma forma muito cruel, né, em relação à presidenta e várias outras mulheres que estão, né, expostas. E isso independente do partido. Sim. Independente, pode ser uma mulher de direita, mas ela está exposta à mesma violência simbólica que às vezes nem ela percebe. Sim. Agora há pouco a senhora estava falando sobre liderança e também recursos, né? Porque temos poucas mulheres aí frente às lideranças políticas e diretorias renomadas. Às vezes há partidos, inclusive, que não tem cotas para mulheres nas mesas. Eu entrevistei uma presidente de um partido grande, acho melhor não citar qual é o partido para não expor, mas um dos maiores partidos do Brasil, na Regional de São Paulo, e ela é presidente dessa legenda Mulheres, né? E eu perguntei como é que funcionava, então, esse tipo de articulação ali dentro. E o que ela me comentou foi que lá não tem cotas,
que elas estavam brigando para ter cotas, para representatividade, e que os próprios partidos não apoiam. E quando apoiam, é para não só pelo número, mas para dizer que eles são progressistas e abertos. Então, seria mais ou menos uma indústria química se dizendo ambiental. Não sei se fica clara a minha metáfora, sabe? Então, não que necessariamente... Assim, exatamente, mais com termos de imagem pública do que o efetivo interesse de abrir espaços. Então, as mulheres são muito bem-vindas, mas como base. São elas que trazem outras pessoas para o partido, são elas que preparam as reuniões, preparam o café, mas não são elas que estão na mesa sendo as protagonistas, as líderes que vão tomar as decisões. Então, a senhora diz, em outros termos, né, resumidamente, que há um machismo presente ainda nos partidos. Nesses partidos. Sim, porque a gente está numa democracia representativa no qual só pode ser candidato se faz parte de um partido, né? A gente ainda não tem candidaturas independentes como outros países têm, que há países no qual você não precisa ser filiado para ser candidato. Aqui sim. Então, a partir do momento que a gente tem uma representação partidária, aí é a base. E se a base é uma base que vai podar, vai reprimir ou não vai incentivar esse tipo de participação, o reflexo vai vir mais para frente nessa escala visível que a gente tem, que é quem acaba assumindo o poder. Agora, quais são as características mais presentes aí, né, nas mulheres que chegam ao poder, professora? Olha, pelo que eu observei, existem 3 perfis que são os perfis dominantes dessas mulheres. Perfis em termos de candidatura e depois nas suas lideranças. É a mulher guerreira, que é a líder, que é a que se posiciona. A mulher, a mãe, que aí entra essa função maternal, a mulher que é cuidadora. Então, você pode observar que muitas vezes a mulher, quando ela é candidata, ela diz que vai cuidar do seu povo. Tá? Então, ela está refletindo uma missão que a mulher, que é dada para a mulher, que é colocada no colo dela. Você tem que cuidar dos outros, né? E, por último, a mulher trabalhadora, que, no meu ponto de vista, deveria ser o mais valorizado, porque é o profissionalismo. Quer dizer, qual a capacidade técnica que essa mulher tem para gestão pública? É isso que importa, tanto para a mulher quanto o homem. Qual a capacidade dele de legislar, de liderar, de administrar, né? Entretanto, nessa pesquisa latino-americana que eu realizei, as categorias de guerreiro e da mãe são as mais valorizadas, porque na América Latina se supervaloriza a mãe e a maternidade. Uma mulher que não é mãe, ela é vista com maus olhos. Então, a mulher que ela é candidata e ela diz que vai cuidar dos outros, do seu povo, como cuida da sua família, é um dos argumentos mais utilizados, tanto para quem está governando, quanto para as candidatas. Agora, como lidar, né, com esse machismo aí, né, Vanessa, e provocações nos mais diferentes parlamentos aí, né? Realmente, né, não é nada fácil, né? Eu acho assim, que são vários os caminhos, né? Eu acho que a gente não pode adotar um ou outro. Por exemplo, eu falo em relação à própria educação de gênero, né, professora? Porque a educação de gênero, ela reflete não só na política, na participação das mulheres na política, mas como um todo, né? Nas mais diferentes profissões, enfim, a própria imagem que se tem da mulher na sociedade. Então, é importante, primeiramente, a gente educar as crianças, né, meninos e meninas, para a igualdade de gênero, porque isso vai certamente se refletir nos mais diversos aspectos da sociedade. A outra questão, é claro, é você investir, né, de fato nas cotas, mas cotas como a que havia sido proposto e acabou sendo barrada, né, era uma PEC, uma proposta de emenda à Constituição, que de fato reservava cadeiras do Congresso. Então, não é só não é uma questão apenas de vamos buscar candidatas para preencher a cota dos 30%. Então, de fato, ali as mulheres têm, por alguns anos, claro que não para sempre, né, mas por alguns anos elas têm aí essa cota que garante a elas esse espaço, né? E a questão do investimento, né, é preciso criar uma cultura dentro dos partidos de que as mulheres, de fato, podem contribuir, né? Essa questão de realmente ter um fundo para elas e isso ser utilizado. Então, são várias facetas, né? São vários caminhos e eu acho que a gente não pode só focar em um ou outro, né? Então, bastam as cotas? Claro que não, né? Basta investir? Claro que também não, porque não basta você simplesmente injetar dinheiro, mas você não querer mudar aquela situação, não querer mudar a cultura, não fazer uma busca ativa por essas mulheres, não capacitar, né? E a questão da educação, que eu creio que eu venho falando isso em vários, né,
em vários lugares que eu vou, para os mais variados temas, que é muito importante que a gente tenha, de fato, uma educação libertadora, progressista, que entenda que a mulher pode ocupar os mesmos espaços que os homens, que elas têm os mesmos direitos, que elas não apenas têm o direito de votar, mas serem votadas, né? Então, são alguns dos caminhos que eu vejo como importantes para que a gente consiga mudar esse cenário, que de fato não é uma coisa que vai ser mudado do dia para a noite, né? É preciso realmente que as pessoas sejam proativas, que elas acreditem nisso, né? Há muito trabalho, então, né? Então, para encerrarmos o nosso bate-papo, uma última pergunta à professora Luciana. Como é a presença das mulheres nos governos aí latino-americanos, professora? Em termos numéricos, é uma presença parecida com a nossa, exceto para alguns países que têm cotas mais efetivas, que daí agora México está alterando, daí Cuba, Equador também são 2 países que têm cotas bastante grandes para os parlamentos. O mesmo problema que a gente tem aqui para eleger prefeitas e governadoras existe também na América Latina e poucas candidatas presidenciais. Então nós temos assim uma realidade bastante semelhante, variando, acho que o grau de falta de aceitação, não sei se essa seria a melhor expressão, mas o grau de dificuldade dessas mulheres entrarem na vida política. Acho que essa que seria a diferença. Digamos, tem países mais machistas que outros. A América do Sul, né, os países sul do Brasil, e Uruguai, Argentina e Chile são países mais progressistas. E depois subindo são então regiões que são realmente mais machistas e mais conservadoras. É uma pena que nosso tempo é muito curto aqui no Debate no Brasil. Desde já agradeço a presença das senhoras e até uma próxima oportunidade, professora. Muito obrigado. Não, eu que agradeço pela oportunidade, parabéns pelo programa. Espero que a gente realmente tenha outras oportunidades para conversar sobre esse tema. Tá certo, Vanessa. Obrigado também. Obrigada, isso também é extremamente importante e eu agradeço muito a oportunidade de falar sobre isso, inclusive ao lado da professora. Muito bom. Então, e o Debate no Brasil fica por aqui. Se você perdeu algum de nossos programas ou quer acessar toda a programação da TV, entra no nosso canal no YouTube, na TV Campus. Obrigado pela sua audiência e até a próxima.